Eu sei que tu és o Deus do impossível. Eu sei que tu és o Deus de milagres. Mais uma vez. Eu sei que tu és o Deus do impossível. Eu sei que tu és o Deus de milagres. Tu que ouves a nossa oração, tu que escutas o nosso clamor, tu que sondas nosso coração, tu que sabes do que precisamos, Senhor. Realiza um milagre em mim, Jesus. Realiza um milagre em mim, Senhor. Eu necessito da tua intervenção na minha vida. Realiza um milagre em mim, Jesus. Realiza um milagre em mim, Senhor. Eu necessito da tua intervenção na minha vida. Ei! Muito boa noite para você que nos acompanha pela TV Canção Nova. Declare que você crê nesse Deus do impossível. Do início. Eu sei que tu és o Deus do impossível. Esta é a nossa fé. Eu sei que tu és o Deus de milagres. Tu que ouves a nossa oração, tu que ouves a nossa oração, tu que escutas o nosso clamor, tu que sondas nosso coração, tu que sabes do que precisamos, Senhor. Realiza um milagre em mim, Jesus. Realiza um milagre em mim, Senhor. Eu necessito da tua intervenção na minha vida. Realiza um milagre em mim, Jesus. Realiza um milagre em mim, Senhor. Eu necessito da tua intervenção na minha vida. Nós já queremos orar nessa noite, no início do nosso programa. Convido você a pôr a mão no seu coração e a pensar agora e trazer na sua mente, nos teus sentidos, seus sentimentos, qual o pedido que você veio entregar a Jesus nesta noite, nesta hora, nesse momento, nesse instante. Ponha-se em oração. Talvez você esteja pedindo um milagre ao Senhor há muito tempo. Talvez você esteja clamando insistentemente por uma graça há muito tempo, talvez anos, e ela ainda não chegou. Deus está te forjando, Deus está te purificando, te burilando. Creia nisso. Mas eu quero convidar você a repetir mais uma vez, a pedir mais uma vez o seu milagre. Assim como o cego Bartimeu, Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? Todos os dias Jesus se encontra conosco e pergunta: o que queres que eu te faça, Emanuel? Nesta hora, meu irmão, nesta hora da noite, onde você estiver agora, faça a sua oração, o seu pedido, e peça o seu milagre. Mas talvez você que está nos acompanhando agora em casa nunca rezou direito, ou quando reza assim com preguiça ou sem confiar. Hoje eu quero fazer um convite para que nesse programa você possa confiar e insistir e pedir ao Senhor, aquele que pode tudo
fazer, que sonda o coração, aquele que ouve a oração, que escuta o clamor, que sabe do que precisamos, antes mesmo que a palavra chegue em nossa boca, Ele sabe. Então peça o seu milagre nessa hora, peça a sua bênção nesta hora, peça a sua graça nesta hora. Aquele que pode, aquele que está nos ouvindo, nós levantamos a Ele nossa oração e pedimos: Senhor, ouve a nossa voz, ouve a voz do Teu povo nessa noite de terça-feira, Senhor, nesse mês de junho. Ouve a voz do Teu povo, Senhor, e realiza o milagre em nós. Canta bem forte, vai. Realiza o milagre em mim, Jesus. Realiza o milagre em mim, Senhor. Eu necessito da Tua intervenção na minha vida. Realiza o milagre em mim, Jesus. Realiza o milagre em mim, Senhor. Eu necessito da Tua intervenção na minha vida. Eu necessito da Tua intervenção na minha vida. Obrigado pelo carinho de estar conosco. Estamos direto da Canção Nova Aracaju para todo o Brasil. Acolho o pessoal lá da região norte e centro-oeste, onde ainda são 8 horas e pouquinho, né? Então 1 hora menos que o horário de Brasília. Então acolho você no Brasil inteiro, também além do Brasil, que nos acompanha pelo canal do YouTube da TV Canção Nova. Convido você a compartilhar esse link do YouTube. Convido você a mandar para as pessoas da sua casa, não é, para os seus grupos de amigos, no WhatsApp, a mensagem: olha, começou o programa Reinflama na TV Canção Nova, vamos rezar nessa noite, porque Deus tem algo para nós. Quero acolher aqui meus irmãos, agradecer aqui pelo cenário novo aqui do meu querido Dudu, né? Aos poucos a gente vai melhorando aqui esse lugar. Bem-vindo, meu querido, Deus abençoe, sempre conosco, toca violão, toca contrabaixo, só, né? Tá bom, né? Eric, Deus abençoe, Eric. Samuel, teve futebol ontem, hein? Teve, né? Irmão, Deus abençoe, bem-vindo aqui na guitarra. Almir, é porque são tantos guitarristas, só que é Rafael, Gabriel, Miguel, Almir. Bem-vindo de volta, hein, cara? Quanto tempo, hein? Eita, coisa boa, é o nosso Japa, Deus abençoe, que bom estarmos juntos. Acolha todo mundo que está aí também nos acompanhando, trabalhando conosco aqui na equipe de produção, os meus irmãos da Câmara, a minha diretora Simone, toda a equipe, e um beijo bem grande pessoal lá de Cachoeira Paulista também, então no Controle Mestre. Deus abençoe a todos, que bom estarmos juntos para rezar nessa noite de terça-feira, tá bom? Estamos aqui, eu quero me chegar perto dos nossos materiais de evangelização, porque eu faço questão do nosso programa, além de ser um programa oracional, um programa que traz a palavra de Deus, eu faço questão de falar dos nossos produtos e da campanha do mês. Por quê? Nós precisamos de você. Precisamos chegar aos 100%. Chegamos em março, chegamos em abril, mas em maio nós não conseguimos. E nós precisamos muito da sua ajuda para chegar aos 100% nesse mês de junho. Então, nos ajude. Faça o seu algo a mais. O nosso Pix é pix.doação@cançãonova.com pix.doação@cançãonova.com. E se você não é um sócio da Canção Nova ainda, torne-se um sócio. Entre agora no nosso clube.cançãonova.com, no nosso site, ou ligue no 12386-2600 e descubra a melhor maneira de você ser um sócio fiel dessa obra de evangelização. Nós não temos propagandas comerciais. Nós evangelizamos 24 horas. A única coisa que divulgamos são os nossos eventos, são os nossos materiais de evangelização, são peregrinações, um ou outro parceiro na evangelização que nós também trazemos. Mas precisamos manter todo esse sistema. Os funcionários, o aluguel do satélite, né? As retransmissoras, as geradoras como essa aqui de Aracaju, a parte da internet, todas as rádios que nós temos, a grande rede de rádio Canção Nova,
Queremos continuar evangelizando, mas precisamos de você. Então nos ajude a chegar aos 100%. R$10 que você pode, R$12 que você pode, R$15, o quanto você pode. pix.doação@cançãonova.com. Faça o seu algo a mais agora mesmo. Pega o seu celular agora mesmo e lá no seu banco faça o seu Pix para Canção Nova. Uma outra forma de ajudar é através dos nossos produtos de evangelização que eu estou trazendo aqui. Hoje eu trago 3 livros. Tratado sobre a oração de Dom José de Moleon. Esse tratado sobre a oração. Um convite a conhecermos a profundidade e a melhor maneira de vivermos de fato uma verdadeira oração. Às vezes nós não sabemos como rezar. Nós não sabemos como orar. Então, esse tratado sobre a oração vai nos ajudar nesse itinerário tão necessário diário que é a oração. Padre Jonas Abib está aqui, preparai o caminho do Senhor, não é? Esse aqui que é o tratado da oração, viu, gente? Esse aqui que é o tratado da oração, tá? Esse aqui é o tratado da verdadeira devoção. Enquanto eu falava, o pessoal colocou esse aqui. Não, é esse aqui, ó, tratado sobre a oração. Esse aqui no meio é o livro do Padre Jonas, Preparai o Caminho do Senhor. É um dos últimos livros do Padre Jonas escrito em vida, que nos convida a nos converter e a viver um espírito de espera, de aguardar aquele que vem, que é nosso Senhor Jesus Cristo. E esse é o famoso tratado da verdadeira devoção à Santíssima Trindade, né? Para quem não sabe, São Luís Maria Montfort escreve esse livro e nos convida a nos consagrar a Jesus por Maria e nos tornar escravos do Senhor, não é? Pelas mãos da Virgem Maria. É um livro belíssimo que exalta a Virgem Maria, que nos ensina muito sobre Nossa Senhora e sobre o poder da sua intercessão, e que certamente você, ao lê-lo e se preparar para a sua consagração a Nossa Senhora, viverá tempos maravilhosos. Eu digo isso porque eu experimentei uma mudança espiritual na minha vida depois que fiz a minha consagração a Nosso Senhor por Nossa Senhora, através do Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Maria, de São Luís Maria Montfort, tá bom? Esses livros e muito mais você pode acessar agora em loja.cançãonova.com, loja.cançãonova.com, ou ligando 12-3186-2600. Além desses livros, temos também aí vestuários, temos também acessórios, e tudo isso, lembre, você estará ajudando a Canção Nova a chegar aos 100%, tá certo? Nos ajude a chegar aos 100%. Hoje eu quero já fazer um convite para você, mais uma vez, seguir a Canção Nova Aracaju no nosso Instagram. O meu Instagram também é Emanuel Estênio. Sempre nós estamos postando os nossos próximos eventos. E já quero chamar meu irmão aqui, Leonardo. Bem-vindo, meu irmão. Boa noite, a paz de Jesus. Boa noite. Que bom estarmos juntos, viu? Que alegria. Que alegria de mais uma vez. Óculos novo, é? Óculos. É? Ficando velho, a idade vai pesando. Mas é porque você é estudioso demais, aí tem essa coisa, né? Que bom estarmos juntos, rezar. Você sempre traz uma palavra muito coerente para nós. Mas vamos rezar um pouquinho agora para as pessoas que estão em casa. Nós cremos que Deus pode, escuta a nossa oração. Nós queremos pedir que Deus realize milagres em nós. Vamos continuar com essa música. Temos 10 minutos para rezar. Eu vou voltar a cantar essa música. E nós vamos orar em línguas, nós vamos pedir ao Senhor um milagre. Eu quero convidar você a ficar de pé em casa, para que você possa rezar conosco, para que você possa, em 10 minutos, antes do intervalo, abrir o teu coração para Jesus, abrir o teu coração e declarar a sua fé. Primeira música começa declarando a fé, a confiança no Deus que é o Deus de milagres, do Deus do impossível, Ele que escuta a nossa oração, Ele que escuta o nosso clamor, Ele que sonda o nosso coração, ou seja, Ele sabe o que eu e você precisamos, mas nós precisamos dizer, porque Ele mesmo quando foi, repito, como eu falei no início da oração, no início da música, quando foi para curar Bartimeu, Ele perguntou: o que queres que eu te faça? Jesus quer ouvir também de você hoje, pedindo o teu milagre. Senhor, vem aumentar a nossa fé nesta hora. Eu quero convidar nesse programa Reinflama dessa noite que o Senhor aumente a nossa fé, que o Senhor aumente a fé, uma fé carismática, uma fé confiante, uma fé como virtude teologal, uma fé, Senhor Jesus, como dom do Espírito Santo. Nós te pedimos esta fé
esta fé como virtude teologal, como uma virtude carismática, para que nós possamos pedir e insistir pelos nossos milagres na nossa vida e na vida daqueles pelos quais nós oramos e que nos pediram oração. Por isso, declara, meu irmão, mais uma vez: eu sei que tu és o Deus do impossível, o Deus de milagres. Do início, canta comigo. Eu sei que tu és o Deus do impossível. Eu sei que tu és o Deus de milagres. Declare: eu sei que tu és o Deus de milagres. Declare, diga assim: eu creio que tu és. Eu creio que tu és o Deus do impossível. Eu creio que tu és o Deus de milagres. Eu creio que tu és o Deus de milagres. Tu que ouves a nossa oração, Senhor. Tu que ouves a nossa oração. Tu que escutas o nosso clamor. Tu que sondas nosso coração. Tu que sabes do que precisamos, Senhor. Realiza o milagre em mim, Jesus. Realiza o milagre em mim, Senhor. Eu necessito da tua intervenção na minha vida. Pegue o teu braço e declare: realiza o milagre em mim, Jesus. Realiza o milagre em mim, Senhor. Eu necessito da tua intervenção na minha vida. E você pode mais uma vez, como eu estava fazendo, declarar a tua fé no Senhor. Quero convidar você nesse primeiro instante a dizer que você crê no poder de Deus. Vai dizendo: Senhor, eu creio no teu poder. Eu creio que tu és o mesmo ontem, hoje e sempre, e que para o Senhor não existe a barreira do espaço nem do tempo. Assim como o Senhor curou o filho do centurião à distância, assim como o Senhor curou a filha daquela cananeia à distância, o Senhor pode curar agora os nossos filhos. Nós estamos talvez a distante daqueles pelos quais nós estamos orando, que nós amamos. Nós estamos aqui nesse programa em Aracaju e a TV está chegando a milhares de casas agora. E nós estamos orando por pessoas que estão talvez nos hospitais, nas UTIs, ou em casas de recuperação, ou até mesmo em abrigos de idosos. Senhor, nós não sabemos onde a TV Canção Nova está ligada e o porquê da TV Canção Nova está ligada. Talvez até mesmo no momento de reprise, na madrugada, pessoas estão zapeando o canal, talvez estejam sendo atormentados por insônia, por pesadelos, ou até mesmo por espíritos e pensamentos de morte, de suicídio. Mas ao zapearem, ao mudarem de canal, ingressaram nesse canal de evangelização, e o Senhor está alcançando essas pessoas. Nós te pedimos agora, Senhor, aumenta a nossa fé. Talvez esse seja o grande milagre nessa noite. Aumenta a fé do teu povo, Senhor Jesus. Nós estamos te pedindo: aumenta a nossa fé no Deus de milagres, de prodígios, do impossível, que é o Senhor. Tu és esse Deus maravilhoso. E tantos corações endurecidos. O Espírito Santo quer realizar esse milagre hoje na sua vida. Você que se reconhece com um coração muito duro, você que é muito explosivo, você que até se sente alcançado pelo Senhor tantas vezes, mas o seu temperamento, o seu jeito agressivo, o seu orgulho põe tudo a perder. Você começa a trilhar um caminho de conversão, mas na primeira oportunidade você se vê chutando tudo, explodindo, se deixando levar pela ira, e você já se reconhece: não tem jeito para mim, não tem jeito para eu me consertar, para amansar esse coração. Mas o Senhor é o Deus do impossível. Peça ao Senhor a graça de
transformar esse seu coração num coração novo. E o Senhor vem lhe dizer que o milagre que o Senhor precisa fazer na sua vida hoje é um milagre da obediência. Você não se converte, você não ganha um novo coração parecido com o coração de Cristo, porque você é desobediente nas pequenas coisas. Peça ao Espírito Santo essa graça. Espírito Santo, me dá essa graça de um coração obediente. Eu quero a obediência, porque é a obediência que agrada ao Senhor. Esse Espírito Santo pode transformar tudo, pode ressuscitar os mortos, pode restaurar o que está destruído. Ele pode tornar o seu coração manso. Se você decidir trilhar esse caminho da obediência, meu irmão, minha irmã, peça essa graça ao Senhor, peça insistentemente. Espírito Santo, afaste de mim todo espírito de desobediência. Espírito Santo, afaste de mim tudo aquilo que me torna rebelde, tudo aquilo que me torna insistente no erro. Eu não quero me consertar. Eu ouço a palavra do Senhor, eu até entendo onde é que eu preciso mudar, mas meu coração insiste em desobedecer. Mas eu sou filho do Senhor. Eu nasci para a obediência, eu não nasci para a rebelião. Peça, meu irmão, peça, minha irmã, essa graça que o Senhor derrama sobre o seu coração. Você só precisa pedir: vem Espírito Santo, me ajude a ser obediente, me ajude a me dobrar, porque eu tenho tido uma cerviz muito dura, como diz a palavra, povo de dura cerviz, povo que não se dobra, povo que não se curva. Mas o Espírito Santo pode ajudar você a se curvar, meu irmão. Peça ao Espírito Santo: vem Espírito Santo, me ajude a me curvar, me ajude a me dobrar diante do Senhor, porque agrada mais o Senhor a obediência do que inúmeros sacrifícios. É o que a palavra nos diz. Vem Espírito Santo. Candariela harie xandarie. Se esse é o milagre que o Senhor precisa realizar na tua vida, vai pedindo ao Senhor, vai se dobrando. Talvez seja esse orgulho que te impede de tocar na graça de Deus, no milagre que tanto você tem pedido e orado nos últimos tempos. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, suplique com humildade. Só reza quem tem um coração aquebrantado. Só reza de verdade quem é humilde, quem se dobra, quem se curva, quem aquebranta o coração. E talvez até mesmo a oração vai aquebrantando o coração. Senhor, para além disso, eu estou pedindo milagres aconteçam durante todo esse programa. Eu estou pedindo para além disso, Senhor, para além das nossas imperfeições, para além dos nossos limites, para além das nossas fraquezas, da nossa dureza de coração, realiza em nós a Tua obra. Vai transformando o nosso coração, Senhor, nesta noite. Vai derramando o Teu Espírito sobre nós. Vai amolecendo aquilo que está duro, frio, gélido, Senhor Jesus. Vai aquecendo aquilo que está escuro, Senhor. Iluminando aquilo que está escuro, aquecendo aquilo que está frio, Senhor. E fazendo com que o nosso coração encontre-se contigo e aumente a nossa fé. Que dores de cabeça, o Senhor, possam ser curadas agora. Enxaquecas crônicas, insônias, pessoas atormentadas por insônias, espíritos malignos de suicídio, sejam libertas agora. Senhor, eu peço por todas aquelas que estão com ansiedade, depressão, síndrome do pânico, problemas psicológicos, emocionais, Senhor, estafa. Eu estou orando agora e pedindo que o Senhor realize este milagre durante este programa, Senhor. Durante todo este programa, agora e durante o próximo bloco. Meu irmão, nós vamos voltar a orar agora, cantando. Nós vamos sair para o bloco, para o intervalo, e voltamos com a palavra e com mais oração, porque Deus vai fazer, está fazendo uma obra na tua vida. Creia nisso. Realiza um milagre em mim, Jesus. Realiza um milagre em mim, Senhor. Eu necessito da tua intervenção na minha vida. Realiza um milagre em mim, Jesus. Realiza um milagre em mim, Senhor. Eu necessito
da tua intervenção na minha vida. Estamos de volta com o programa Reinflama nesta noite, pedindo que o Senhor opere em nossas vidas, milagres, prodígios. Quando Deus intervém, o sobrenatural acontece. Eu quero aqui já, antes de trazermos a palavra, acolher. Boa noite, Emanuel, sou Salete do Distrito Federal, assisto toda terça o seu programa e peço oração pela paz e a união das famílias em nosso Brasil. Amém, Salete. Também nos unimos nessa mesma intenção. Boa noite, me chamo Fátima, sou de Pernambuco, de Vertente do Leirio, próximo de Surumbi, e peço oração pela minha família. Olá, meu nome é Valéria, sou da cidade de Araraquara, São Paulo, e clamo por uma solução financeira para mim e para os meus filhos Rafael e Renan. Rezando por você, Valéria, e por todas as mulheres e homens que estão em dificuldades financeiras nesse tempo tão difícil, de tantas crises, né? Queremos rezar também que o Senhor realize um milagre, a providência se manifeste na vida das pessoas. Mais um pedido de oração que chega aqui, a paz de Cristo. Sou Geralda, da cidade de Viana, Espírito Santo, e peço pela conversão do meu filho Kelvin. Acompanham toda semana o programa Reinflama. Peçamos também esse milagre, né? O milagre da conversão. O maior e mais belo milagre, a conversão de alguém. Nós vamos ouvir agora a palavra de Deus, depois a gente volta a cantar, a rezar e a interceder por você. Continue mandando o seu pedido, o telefone é o 79-2104-4444. Enquanto isso, vamos ouvir a palavra de Deus que o Leonardo vai trazer para a gente. E a palavra está no primeiro livro de Samuel, capítulo 15. Eu não vou ler todo o capítulo, mas nós vamos fazer uma breve reflexão sobre esse capítulo que traz uma lição muito importante sobre a oração e a obediência. A oração que agrada a Deus e a oração que não agrada a Deus. Esse é um capítulo marcante dentro do livro de Samuel, porque marca o fim do reinado de Saul. Deus decreta o fim do reinado de Saul. Era um rei que não havia sido desejado por Deus, mas o povo queria ser como as outras nações, exigiu um rei, o Senhor lhes deu Saul. E o capítulo começa com o Senhor pedindo a Saul algo. Vai e ataca os amalecitas, eles que tanto mal fizeram ao povo de Israel quando eles estavam saindo do Egito. Os amalecitas não deixaram o povo de Deus cruzar a sua terra, só que o Senhor faz uma exigência. Ele diz a Saul: vai e destrói tudo o que lhe pertence. Não o poupes, não cobices nada de suas coisas, mas mata homens e mulheres, crianças, meninos de leite, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Saul parte para a guerra. O Senhor está com ele e ele consegue derrotar os amalecitas. Mas diz o versículo 9: porém, Saul e o povo perdoaram a Agag, que era o rei dos amalecitas então, e reservaram o melhor dos rebanhos de ovelhas e de bois, os cordeiros e, em geral, tudo o que era bom, e não o quiseram destruir. Mas tudo o que era vil e desprezível, isso destruíram. Então era comum, numa guerra, o vencedor ficar com os despojos, ou seja, com aquilo que era de valor daqueles derrotados. Mas o Senhor disse: olha, eu vou dar a vitória contra esse povo, mas eu exijo que vocês não fiquem com nada deles, porque o que for deles é amaldiçoado, não me agrada. E me chama a atenção, nessa minha tradução, diz que eles só destruíram o que era vil e desprezível. Em outra tradução diz que eles só colocaram como anátema o que era ordinário e sem valor. E isso diz muito a respeito da nossa vida, do nosso relacionamento com Deus. Muitas vezes a gente só separa para Deus, a gente só obedece a Deus naquilo que é ordinário
e sem valor, ou naquilo que é vil e desprezível, no que nós consideramos precioso, no que nós consideramos importante, nós não obedecemos. E por que é que Saul perdeu o seu reinado? Samuel vai conversar com ele, Samuel o profeta, e quando chega lá, Samuel diz, né? O que é que você está fazendo aqui em cima do morro? Saul tinha preparado um sacrifício, sendo que só os sacerdotes podiam oferecer sacrifício, mas Saul, acho que com a consciência pesada, resolveu ele mesmo tomar a iniciativa. Ele diz, olha, eu vim aqui para oferecer um sacrifício a Deus, por minha conta. Mas eu obedeci a Deus, eu votei tudo ao interdito, eu destruí tudo. E Samuel fala, mas e essas ovelhas que eu estou ouvindo? Que barulho é esse? Aí aqui acontecem 2 erros, 2 covardias de Saul em sequência. Em primeiro lugar ele diz, foi o povo que reservou, não fui eu, foi o povo. O povo perdoou tudo o que havia de melhor nas ovelhas e nas vacas. Ele era o rei, ele não assumiu a responsabilidade, foi ele que fez aquilo. Ele e o povo, mas ele jogou a culpa para o povo. E depois ele emenda com uma mentira. A gente guardou isso aqui para imolar a Deus. Ele até diz, para imolar ao Senhor teu Deus, Samuel. E aí Samuel diz, mas o Senhor não pediu para destruir tudo, por que é que você me desobedeceu? Por que você não ouviu a voz do Senhor? E Saul insiste no seu erro. Não, eu ouvi a voz do Senhor, eu segui o caminho, eu matei os amalecitas. De novo, mas o povo tomou da presa ovelhas e bois para imolar ao Senhor seu Deus em Galgala. E aí Samuel diz algo que eu convido você a trazer para a sua própria vida. Acaso não é a obediência que agrada mais ao Senhor do que os sacrifícios? Você desobedeceu a Deus, por isso o seu reinado te foi tirado. Saul se desespera, e esse é um capítulo que merece ser lido com muita calma. Mas eu queria que você refletisse se essa história, essa postura de Saul, não é a nossa postura muitas vezes. A gente reza, mas não reza na obediência. Saul sobe o monte para oferecer o sacrifício, mas apenas para encobrir a sua desobediência, a sua teimosia, o seu pecado. No começo do programa, Emanuel falava que quantas vezes a gente reza de qualquer jeito. E o que é rezar de qualquer jeito? É rezar sem esse compromisso de obedecer a Deus. É rezar sem esse compromisso de sintonizar o meu ouvido à voz do Senhor. E o que é que acontece quando nós vivemos dessa maneira? Quando nós somos confrontados com o nosso pecado, com a nossa desobediência, nós jogamos a culpa para alguém. Olha, eu agi de tal maneira porque foram meus amigos que me influenciaram. Ah, não, foi minha esposa que me irritou. Ah, foi fulano, foi o meu chefe. A gente não assume a responsabilidade. A gente põe a culpa em alguém. É o primeiro sintoma de uma oração feita na desobediência. O segundo sintoma é a mentira. Saul tentou transformar o vício em virtude. A desobediência ele tentou mascarar como um louvor a Deus. Só que nós não conseguimos enganar a Deus, meu irmão, minha irmã. Então, quantas pessoas fazem orações que parecem tão belas exteriormente, mas trazem em si a marca horrível da desobediência. Essa oração não chega ao coração de Deus. Você quer um milagre? Você quer a graça na sua vida? Você quer a transformação na sua família, talvez na sua situação financeira, talvez no seu relacionamento? Então, meu irmão, minha irmã, saia da desobediência.
Saia da desobediência. Quando Samuel fala para Saul, você rejeitou a palavra do Senhor, o Senhor rejeita a ti, para que não sejas rei de Israel. Saul diz, eu me arrependo, por favor, eu não quero isso, eu não quero mais ofender a Deus. É um outro problema. A gente só se arrepende não é por amor a Deus, não é por ter desagradado a Deus, é porque a gente perdeu. Saul perdeu a boquinha, perdeu o cargo dele de rei. Agora ele se arrepende. Mas não é assim, meu irmão. A gente deve se arrepender dos nossos pecados, porque com os nossos pecados a gente ofende a nosso Senhor. Com os nossos pecados a gente ofende a nosso Senhor que morreu, derramou seu sangue por amor a nós. Então você quer realmente viver a experiência da oração? Saia da desobediência. O Espírito Santo ilumina. O Espírito Santo tira tudo das trevas. Peça ao Espírito Santo que ele vai iluminar a sua consciência. E você vai perceber que você tem mentido para você mesmo, para as pessoas, mas principalmente para Deus. Você tem desobedecido. Você tem sido teimoso, desobediente, rebelde. E o Senhor fala que a rebeldia não agrada a Ele. O que agrada a Ele é a obediência. Por isso, meu irmão, minha irmã, nessa noite de graça, nessa noite em que nós queremos que o nosso coração seja reinflamado, nós queremos que o nosso coração seja incendiado pelo amor de Deus. Esse fogo do amor de Deus elimina a desobediência. Esse fogo do amor de Deus faz desaparecer toda rebeldia em nosso coração. Por isso, peça ao Senhor. Peça ao Senhor essa graça. Senhor, eu quero um coração obediente. Eu não quero ter uma oração, viver uma vida de oração falsa, de aparência. Eu quero um coração obediente. Quero pedir um coração aquebrantado. Como nós oramos e como até mesmo o Leonardo orou e trouxe uma palavra talvez não tão conhecida por todos, mas justamente falava dessa incapacidade muitas vezes de dobrar o pescoço, de se curvar diante do Senhor. Nós queremos agora pedir essa graça ao Senhor. Queremos obedecer a Tua voz, Senhor. Por isso nós oramos e pedimos, Senhor, sobre todas as pessoas que estão com o coração endurecido, pessoas até mesmo que estão dentro da igreja e que estão até vivendo na teoria a graça da santidade em muitos ambientes da tua vida, da sua vida, lutando contra o pecado na sexualidade, o pecado contra a inveja, mas que infelizmente não obedecem à tua voz, Senhor. Pessoas que muitas vezes vivem os sacrifícios, Senhor. Sim, se sacrificam, acordam de madrugada, rezam o rosário, fazem jejum, mas não obedecem à tua voz, não buscam obedecer, às vezes, a tua voz que passa pelo superior, a tua voz que passa pelo diretor espiritual, a tua voz que passa pela palavra que é proclamada, a tua voz que passa justamente por um pregador ou por uma pessoa que determina, que fala algo. Senhor, hoje nós queremos pedir essa graça. Liberta-nos, Senhor. Liberta todos nós nessa noite, Senhor, dessa incapacidade de obedecer, desse mal, Senhor, que é a desobediência. Nós queremos obedecer a tua voz. Nós queremos obedecer os teus mandamentos. Nós queremos obedecer as tuas ordens, a tua palavra, Senhor. Porque eu sei que assim nós estaremos na tua presença, andaremos contigo, Senhor, e os milagres acontecerão e as bênçãos virão sobre nós. Por isso, Senhor, nós queremos obedecer. Então derrama sobre nós o teu Espírito nesta hora. Nós oramos por você agora no Espírito e pedimos que o Espírito Santo conceda-lhe agora esse coração aquebrantado, esse coração curvado, que seja expulso agora toda desobediência, toda arrogância, toda autossuficiência do teu coração. Senhor, nós te pedimos agora, como é difícil obedecer ao Pai, como é difícil obedecer a um superior, um chefe, como é difícil, nós sempre temos
as nossas respostas, queremos fazer o nosso jeito, mas Deus se manifesta também nessas autoridades. Senhor, dai-nos a graça de obedecermos, Senhor Jesus, porque com nós aprendemos que quem obedece não erra, Senhor. Nós queremos obedecer, Senhor, a Tua voz. Derrama o Teu Espírito, Senhor, sobre todos nós. E quantas vezes o que falta no seu coração é aquele arrependimento sincero, de maneira muito inspirada. Emanuel trouxe essa comparação, Saul, Davi, Davi, Saul. Outro ponto que caracteriza o coração de Davi é que ele amava o Senhor. Saul, quando vai falar de Deus, diz a Samuel: eu fui fazer um sacrifício ao Senhor, teu Deus. Ele nem conseguia dizer o Senhor, meu Deus. Saul não tinha um relacionamento com Deus. Saul não conseguia ter fé em Deus, ter amor por Deus. Meu irmão, talvez você viva essa realidade de Saul hoje. Você é desobediente porque você nem tem um relacionamento com Deus. Peça. Me dê um coração contrito, Senhor. Me dê um coração que te ame. Me dá um coração arrependido. Davi era cheio de defeitos, mas ele amava o Senhor. Por isso, quando ele ofendia a Deus, ele chorava amargamente os seus pecados. Como ele chorava, porque ele não queria ter ofendido ao Senhor. Peça essa graça, meu irmão, minha irmã. Não se trata muitas vezes só de defeito, de limitação humana. Talvez lhe falte essa experiência pessoal com o Senhor. A canção nova existe para levar você a uma experiência pessoal com o Senhor. Peça que o Espírito Santo lhe dê essa graça. Talvez seja isso que esteja lhe faltando, como Emanuel falou. Tudo certinho na igreja, você vive tantas coisas, acorda cedo para rezar, não deixa de rezar o terço nunca, mas não tenha uma experiência pessoal com Deus. Eu te peço, Espírito, alcance essa pessoa que ainda não viveu essa experiência pessoal com o Senhor, porque é essa experiência que vai fazer você chorar o seu pecado. É essa experiência que vai fazer você se arrepender de ter ofendido a Deus. Peça: Senhor, eu quero fazer uma experiência com esse Jesus crucificado. Eu quero fazer uma experiência com esse Jesus que sofre, com esse Jesus que chora, com esse Jesus que ama. Vem, Espírito Santo, leva essa pessoa que olha para a cruz e até hoje não viu nada ali, só via uma imagem, não conseguia se encontrar com o seu Senhor. Espírito Santo, alcance o mais profundo desse coração agora, nesse momento, e dá esse dom, Espírito Santo, do arrependimento sincero de todas as ofensas que foram cometidas contra o Sagrado Coração de Jesus. Eu te peço, Espírito Santo, esse arrependimento sincero, esse arrependimento que vai levar essa pessoa a amanhã procurar a confissão, procurar o sacramento da confissão, porque o seu coração não vai aguentar. O seu coração não vai aguentar dessa ofensa que você fez ao seu Deus. Você vai chorar o seu pecado como chorou Davi. Eu te peço, Espírito Santo, derrama essa graça sobre cada pessoa que sente esse arrependimento no coração agora. Vem, Espírito Santo. Senhor, eu quero obedecer. Diga para Ele, vai. A tua voz, derrama o teu Espírito sobre todos nós. Senhor, eu quero mergulhar e comprometer. Entra na intimidade, Senhor. Entrar na intimidade do teu coração. Derrama em nós tua unção, derrama o teu amor aqui,
derrama o teu amor aqui, faz chover sobre nós água viva. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui, faz chover sobre nós água viva. Derrama a tua água viva sobre nós nessa noite, Senhor. No final dessa oração, derrama o teu Espírito sobre nós, porque nós queremos obedecer a tua voz. Derrama o teu Espírito sobre todos nós. Queremos nos comprometer, queremos mergulhar, Senhor, na intimidade contigo e não mais sermos desobedientes, mas a partir de hoje, obedientes à tua palavra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Obrigado a você que rezou conosco. Léo, mais uma vez, muito obrigado pela sua palavra, meu irmão. Deus abençoe. Deus abençoe mesmo a sua vida, viu? Amém. Obedecendo a Deus. Essa palavra sempre me chamou muita atenção, porque às vezes a gente não sabe, né? Quando a gente lê rapidamente, a gente corre esse risco do que eu falei. Poxa, mas o pecado de Davi foi tão mais feio, né? Não, o pecado de Saul foi uma desobediência a Deus. E foi a desobediência que fez o pecado entrar no mundo, né? Então isso é muito sério. Tem um livrinho muito fininho, eu não sei qual é o autor, mas mexeu muito comigo, que chama sobre a obediência, né? Não sei se é do Francisco Fausto, né? A virtude da obediência. A virtude da obediência. É espetacular, se você puder ler, que Deus te dê essa graça, viu? Deus abençoe a você que nos acompanhou, Deus abençoe você que rezou conosco. Valeu, gente, uma banda aí, Deus abençoe. Estamos juntos, Canção Nova Aracaju de braços abertos para receber você. O Leonardo faz parte da comunidade Canção Nova, segundo o Hélio, entrou no mesmo ano que eu, 2007, né? 2007, né? Já vai fazer 20 anos ano que vem aqui na missão, graças a Deus. Um grande pregador. E sempre está conosco aqui nos nossos eventos, viu? Então entre em contato conosco, Canção Nova Aracaju. Também se você quer uma missão que levar o nosso querido irmão para pregar, eventosaracaju@cançãonova.com, tá certo? A gente se encontra na próxima semana, se Deus quiser. Deus abençoe, gente. Valeu, equipe. Vamos cantar essa música agora animada. Vai um pouquinho assim, vai. Senhor, eu quero obedecer a tua voz. Senhor, eu quero obedecer a tua voz. Derrama o teu Espírito sobre todos nós. Senhor, eu quero mergulhar, me comprometer, entrar na intimidade do teu coração. Derrama em nós tua unção, derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui, faz chover sobre nós água viva. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui, faz chover sobre nós água viva.